Olá, bom dia. Bom dia. Anúncio de greve dos motoristas de ônibus. A paralisação de motoristas e cobradores está prevista para a próxima segunda-feira. A categoria não aceitou o reajuste salarial de 2,5% apresentado pelas empresas. Os rodoviários querem aumento de 9%. A paralisação foi decidida em assembleia. Daqui a pouquinho, a repórter Vanessa Calmon traz todas as informações ao vivo para a gente. Então tá aí mais uma notícia, de decisão de greve da categoria do Sindrodoviários. Daqui a pouquinho, todas as informações. Verdade. Olha, vamos mudar um pouquinho de assunto, gente. Um vigilante morreu depois de perder o controle do carro e cair em um valão em Cariacica. Moradores dizem que o local é perigoso porque o valão está encoberto pelo mato. O veículo ficou com as rodas para cima dentro do valão. A vítima, o vigilante Gilvando Almeida Santos, de 37 anos, acabou preso dentro do carro e morreu. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã. Não passava ninguém aqui na hora. O motorista vinha de Jardim Botânico e seguia no sentido Rio Marinho. Quando exatamente aqui neste local ele perdeu o controle do veículo, capotou com o carro e foi parar dentro do valão. Eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer. Aí o pessoal do Corpo de Bombeiros já chegou, já tirou ele lá de dentro e foi isso aí que aconteceu. Mas certo, ele dormiu no volante e caiu. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados. O carro e o corpo de Gilvando foram retirados de dentro do valão horas depois do acidente. A perícia da Polícia Civil também esteve no local. Familiares do vigilante estavam muito abalados e não quiseram gravar entrevista. Muitos moradores da região relataram o perigo desse valão a céu aberto, que fica na rua principal do bairro Jardim Botânico, e pedem uma providência da prefeitura. Já pediram 3 vezes a prefeitura para vir fazer a passarela. A prefeitura está negando a passarela. Colocaram uma placa, tinha uma placa ali, não sei quantos bilhões, para fazer aqui para tampar esse valão, mas nunca tampou. E tá aí, tá tampado sim, mas cheio de mato. Olha, a prefeitura informou que no momento não há projeto para o canal de Rio Marinho. Como pode, hein? Explicou que a comunidade deve ligar para a ouvidoria no telefone 162 e agendar uma visita da equipe de trânsito para verificar a necessidade da instalação de sinalização no trecho. 22 homens que tinham mandado de prisão por causa de violência contra a mulher foram parar na cadeia. Foi durante a Operação Maria 6 da Polícia Civil. A maioria dos detidos tinha descumprido medidas protetivas de urgência. Somente neste ano, 300 homens que tinham mandado de prisão por violência doméstica foram presos em operações como essa. A 6ª fase da Operação Marias, realizada pela Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, prendeu nesta quarta-feira 22 homens com mandado em aberto. A ação foi realizada em 11 cidades do estado. Um dos casos, inclusive, chamou a atenção da chefe da divisão. Uma mulher na Serra era ameaçada constantemente pelo ex-companheiro, que afirmava que poderia ser preso, mas antes iria matá-la. Eles possuem um filho de 1 ano e meio. Durante todo o relacionamento, ele era extremamente violento, agressivo fisicamente, verbalmente, moralmente com esta vítima. Ela está separada dele desde agosto e as ameaças foram continuando, aumentando. No momento que ela começou a se relacionar com outra pessoa, essas ameaças pioraram. Porque ele falou que ele iria, assim que ele a visse com outro homem, ele a mataria. A maioria das prisões foi por conta de descumprimento de medida protetiva. Este ano, no Espírito Santo, até agora, 300 homens foram presos em operações. No ano passado, foram 240. Para a delegada, o aumento se deve a operações constantes, mas também o mais importante, as mulheres não estão se calando, estão denunciando. Com essa Lei Maria da Penha, as mulheres vítimas, cada vez mais cientes dos seus direitos, elas buscam as delegacias, elas se encorajam e denunciam esses homens autores de violência. Então, esses números, eles vêm crescendo porque essas mulheres cada vez mais se sentem encorajadas. Para o delegado-chefe da Polícia Civil, os resultados são satisfatórios. Tanto que a Operação Marias já está se estendendo a outros estados brasileiros.
Esse trabalho é muito importante, que é um trabalho repressivo, mas com resultados na prevenção. É um trabalho que está sendo feito também em outros estados da federação, porque a Operação Marias hoje compõe a grade nacional do Conselho Nacional de Chefes de Polícia. Você tira de circulação esses homens que estão com mandado de prisão preventiva decretadas pelo juiz, através de investigação policial, proporcionando que eles não venham cometer homicídios, que seriam feminicídios. Olha, somente neste ano, mais de 1.600 homens foram presos no estado por violência contra a mulher. Eles são acusados de estupro, violência doméstica, descumprimento de medida protetiva, feminicídio, ameaça e outros crimes. E ontem à noite, uma mulher foi assassinada a tiros dentro de um bar no Morro dos Alagoanos, em Vitória. Joyce de Oliveira, de 38 anos, estava neste bar com amigas quando resolveu ir até a casa do namorado, que fica próximo ao local. Quando ainda estava no portão, um homem encapuzado passou atirando. A faxineira ainda correu para dentro do bar, mas foi alcançada pelo pistoleiro. Uma amiga dela também foi atingida por um tiro no pé. Joyce morreu na hora. Testemunhas disseram que no passado, a vítima teve envolvimento com o tráfico de drogas, chegou a ficar presa por 5 anos e estava solta há 2 dias. Há 2 anos. Desde então, trabalhava como faxineira. Joyce deixou 7 filhos, a mais nova com 9 anos. Voltamos a falar da paralisação de motoristas e cobradores na próxima segunda-feira. A categoria não aceitou o reajuste salarial de 2,5% apresentado pelas empresas. Quem tem mais detalhes para a gente desse assunto é a repórter Vanessa Calmon. Bom dia, Vanessinha. Muito bom dia, Bruna. Bom dia, George. Bom dia também para você, amigo do TN. Olha só, pois é, a população tem que ficar atenta porque está prevista sim uma greve dos rodoviários a partir da meia-noite de segunda-feira. Isso porque a gente entrou em contato com o Sindicato dos Rodoviários e eles explicaram que ontem, em assembleia, eles pediram um reajuste salarial de 9%, mas a contraproposta que apareceu foi de apenas 2,5%. Então, por conta disso, eles resolveram fazer essa greve que vai começar então a partir de segunda-feira. Essas são as primeiras informações que a gente tem. A greve ainda não foi publicada em edital, mas a gente já conseguiu confirmar com o Sindicato dos Rodoviários. E daqui a pouquinho eu vou voltar com mais informações sobre isso e também com o posicionamento do governo do estado, viu? Volto com vocês, Bruna e George. Beleza, Vanessinha, obrigada pelas suas informações. Daqui a pouquinho você volta, então, atualizando sobre a greve. Bom, gente, motoristas que estacionaram na Praia da Costa, em Vila Velha, tiveram uma surpresa ao voltar para os veículos. Todos estavam arranhados. Que situação, hein? O suspeito seria um morador de rua que tinha pedido dinheiro às vítimas pouco antes. Como elas negaram a esmola, tiveram os carros danificados. O arranhão é de ponta a ponta deste veículo. E olha, o mesmo nesse outro carro, todo riscado. A situação aconteceu com algumas pessoas que estavam em Vila Velha e foram abordadas por um homem que pedia dinheiro. Esse universitário saía do estágio quando foi abordado. Nisso que entramos no carro, o indivíduo se aproximou pelo lado do motorista, começou a bater no vidro pedindo dinheiro, esmola. Falei que não ia dar, não abaixei o vidro. Continuou pedindo, batendo mais forte no vidro, até que uma hora ele tirou um objeto do bolso. Comecei a tirar o carro. Nesse movimento que eu comecei a tirar o carro, ele começou a arranhar o carro inteiro, de ponta a ponta. Já esta propagandista, que frequenta há 4 anos a região, estava na academia quando tudo aconteceu. E quando foi ver, o carro estava todo riscado. Quando eu estava retornando da academia, os policiais já estavam todo mundo ali. E aí a policial falou assim, eu acho que você foi uma vítima. Eu, vítima de quê? Aí quando eu vi, toda a lateral do meu carro, do lado direito, está arranhado, bem arranhado. Ele saiu arranhando o carro todo. E aí eu vi que ele fez isso não só com o meu carro, mas com outras pessoas, né? Segundo as pessoas que frequentam a região, a presença de pedintes ali é comum, mas nada comparado ao surto que esse homem teve. A maioria deles é educado, dá boa noite. Mas nesse caso desse senhor, ele estava bem agressivo, com certeza estava drogado, xingou os policiais, xingou todo mundo, falou que ia sair ileso na situação, que conhecia o policial, conhecia não sei quem. Ele não está pedindo, né? Pô, você pode me ajudar? Ele está te forçando a você dar dinheiro para ele.
Pois é, durante a abordagem, o suspeito desacatou e xingou os policiais e ainda ameaçou as vítimas e acusou uma delas de ser vendedor de drogas. Ele foi encaminhado à delegacia de Vila Velha junto com uma bicicleta, 5 aparelhos celulares, uma bolsa e uma quantia de R$ 11 em dinheiro. Jean Carlos da Costa, de 41 anos, assinou um termo circunstanciado por ameaça e por dano ao patrimônio e vai responder ao processo em liberdade. Olha, continua em estado gravíssimo a criança atingida por bala perdida em Guarapari. De acordo com funcionários do Hospital Infantil de Vitória, o pequeno Matheus Xavier, de 5 anos, passou ontem por uma cirurgia e segue na unidade de terapia intensiva. No último fim de semana, Matheus foi vítima de uma bala perdida quando passeava na praia com os pais, na Praia do Morro. Ele levou um tiro na cabeça. O suspeito dos disparos foi identificado como Romildo Barbosa da Hora Júnior, de 18 anos. Ele foi preso no dia do crime. A polícia ainda busca por um outro suspeito de envolvimento no crime. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios de Guarapari. A Associação e o Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado manifestaram repúdio em relação à decisão da Polícia Civil de afastar os 2 investigadores envolvidos em uma confusão com um funcionário dos Correios. Para as entidades, a atitude da Polícia Civil foi precipitada e pré-condenou os envolvidos. Já o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, explicou que o afastamento dos profissionais ocorreu para garantir a lisura nas investigações. A confusão aconteceu durante uma passeata de policiais em Vitória na última segunda-feira. Um motociclista que presenciou a discussão gravou com o celular o momento em que os investigadores mandaram o funcionário dos Correios calar a boca e quando o policial segura o braço do rapaz. O vídeo também mostra a investigadora tentando tirar o celular da mão da pessoa que está filmando. O caso de conjuntivite numa creche da rede pública em Vitória. Funcionários da unidade receberam orientações de uma equipe da Secretaria de Saúde da capital. A unidade também foi toda higienizada, inclusive os brinquedos e objetos de uso coletivo. O objetivo é evitar que outras crianças também sejam contaminadas. As aulas do turno da tarde na creche municipal Zenaide Genoveva Marcarini, em Jardim da Penha, aconteceram normalmente nesta quarta-feira. 3 alunos da unidade que estudam na mesma sala tiveram um grave tipo de conjuntivite. Precisaram passar por um procedimento de raspagem nos olhos. Agentes da Secretaria Municipal de Saúde estiveram na creche nesta quarta-feira e deram orientações a professores e funcionários sobre a doença. De acordo com a diretora da unidade, essas orientações serão repassadas aos familiares. A Prefeitura de Vitória informou que, apesar dos 3 alunos terem apresentado o tipo viral da doença, não há registro de surto de conjuntivite na creche e nem na cidade. A pequena Antonella, que ainda nem completou 2 anos, apresentou sintomas da doença na semana passada. O quadro se agravou até que foi necessária a intervenção cirúrgica. A médica me falou que ela estava com uma conjuntivite, no estado mais grave, que tinha se formado uma membrana por dentro das pálpebras e que seria necessário fazer a remoção dessas membranas, porque se não removesse, a conjuntivite não ia sarar, poderia contaminar outras pessoas, inclusive nós aqui dentro de casa. No caso do Derek, o vírus foi tão agressivo que ele apresentou um princípio de pneumonia. A mãe dele também teve a doença. Uma simples conjuntivite, ela evoluiu muito rápido, foi um momento desesperador. A médica que atendeu os alunos explicou que mesmo após o procedimento de raspagem, as crianças estão em observação. Nessas crianças estava muito espessa a membrana, estava muito aderida. Aí a gente precisou levar ao centro cirúrgico para um melhor tratamento, para a gente conseguir retirar a membrana e não ter nenhuma complicação. De janeiro até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde já registrou mais de 400 casos de conjuntivite viral e mais de 1.600 casos de conjuntivites não especificadas. Quem são as pessoas de risco? As pessoas que têm qualquer alteração imunológica, diabéticos, uma pessoa que teve algum tipo de problema
inflamatório ou infeccioso que diminuiu a capacidade imunológica, quem toma remédios que diminuem a imunidade, como corticoides, como imunossupressores, idosos e crianças. O médico também alerta da importância dos pais e da escola estarem atentos aos sintomas. Ter sempre um álcool gel para ela sempre limpar. Se ela encosta numa maçaneta, se ela encosta num teclado, se ela encosta em qualquer coisa, aquilo vai ser uma fonte de contato. Reforçando, então, uma equipe esteve na creche, orientou os funcionários, higienizou toda a unidade com cloro, inclusive os brinquedos e objetos de uso coletivo. A prefeitura garantiu que não há um surto da doença e que as aulas acontecem normalmente. As crianças que precisaram passar pelo centro cirúrgico estão em casa e continuam em observação. Tá endividado? Tipo, perdendo sono, meu amigo? Não se sinta só, porque tem muita gente na mesma situação e louca para sair do vermelho, ficar com o nome limpo no comércio. A hora chegou, é porque tem Black Friday, Jorge, nos bancos. É isso mesmo, Bruno. Os maiores bancos do país vão oferecer descontos de até 90% para quem quer renegociar dívidas. Vanessa Calmon tem todas as informações para a gente. É com você, Vanessa. É isso mesmo, Bruna, George. Olha só, notícia muito boa para quem está querendo sair no vermelho, começar 2020 com o pé direito, né? Começar no verde. Então, olha só, é a Black Bancos. Na realidade, apesar do nome fazer menção a Black Friday, que é amanhã, a Black Bancos vai acontecer na semana que vem, a partir de segunda-feira até sexta-feira. Grandes bancos vão oferecer condições maravilhosas para você negociar suas dívidas. A Caixa, inclusive, onde a gente está aqui na Reta da Penha, em Vitória, foi um dos bancos que aderiu a essa semana de negociação. Por isso que aqui ao meu lado eu estou com o gerente regional da Caixa, o Fábio Ronck. Fábio, explica pra gente como que vai acontecer tudo isso. A pessoa pode vir até uma agência da Caixa, vai ter um horário especial. Explica pra gente. Bom dia. Bom dia. Bom, essa semana, que é a semana promovida pela Febraban, é uma semana de negociação e orientação financeira, para que as pessoas possam buscar orientação e negociar suas dívidas para entrar no azul, né, em 2020. Então a Caixa ela vai estar com atendimento em todas as agências do país e especificamente nas capitais. A gente vai elencar uma agência, que no caso é essa aqui da Reta da Penha, em frente ao centro da praia, que terá um atendimento exclusivo de 16 às 20, no período de 2 a 6 de dezembro, para que as pessoas possam procurar e conseguir aqui uma negociação, seja ela comercial ou habitacional. Está chegando a 90% mesmo esse desconto, como é que está? É verdade. Para as operações comerciais, nós temos contratos que estão em atraso há mais de um ano, que o desconto pode chegar até 90%. Né? Então são condições muito especiais. Caso esse cliente não se enquadre nessa campanha, nós também temos opções para ele dar uma pausa, ele ampliar o prazo, ele juntar os contratos eventualmente que estejam inadimplentes e fazer um parcelamento de até 96 meses. Então temos diversas condições na área comercial e também na área habitacional. Então os clientes que estão com seu financiamento da casa própria em atraso, né, podem aproveitar também essa oportunidade. A gente pode oferecer condições de pausa na prestação, podemos fazer acordos administrativos, né, que a pessoa paga uma parte, parcela a diferença, incorpora às vezes uma parte da dívida ao saldo devedor, né, e utilização também do fundo de garantia para bater o valor da prestação em até 80%. Então é uma condição especial que a gente tem nesse período, né? Temos uma campanha que está vigente até 31/12, que é a campanha Você no Azul, justamente para que a gente ajude os clientes, né, a equacionar as suas dívidas, né? E estaremos aqui também com orientação do crédito qualificado, do crédito responsável, para que a gente ajude as pessoas a tomar a decisão correta na hora de tomar o seu crédito ou renegociar sua dívida. É uma ótima oportunidade, Fábio. É uma excelente oportunidade
para que a gente feche o ano aí numa condição melhor e inicie 2020, né, no azul, literalmente, né? Pois é, né, gente? Vocês viram aí a dica, então. A semana inteirinha, a partir do dia 2, vai do dia 2 até o dia 6. Não é só a Caixa, vários outros bancos também aderiram a essa semana do Febraban. E se você quiser saber se o seu banco está participando, vá até a sua agência, procure saber se o seu banco está com condições especiais para a renegociação de dívidas. Acho que tudo vale a pena, né? Para a gente fechar 2019 e começar 2020 com chave de ouro. Eu volto com vocês aí, Bruna, George. Falou bem, Vanessa, exatamente. Chave de ouro e não com chave de fenda, né? Porque a situação tá difícil para todo mundo. Verdade. Olha só, o possível fechamento de uma escola no bairro Bandeirantes, em Cariacica, promoveu um protesto de pais e alunos hoje cedo. Eles estão preocupados com a distância que os alunos terão que percorrer para conseguir estudar, caso a unidade seja mesmo fechada. 220 alunos estudam na escola Castelo Branco. Pais e alunos são contra o fechamento da escola Castelo Branco do bairro Bandeirantes, em Cariacica. A rua Mariano Firme foi bloqueada na manhã desta quinta-feira. O temor dos pais é que os filhos só consigam estudar em colégios fora da região. Todas as escolas mais próximas dos pais não têm a garantia que eles vão conseguir a vaga dos seus filhos. Por isso que a superintendência emite 3 nomes de escola para a pessoa escolher. Ou seja, se o meu filho estuda no turno matutino, eu chego lá, a vaga existe, aí eu quero no turno matutino. E se não tiver, só tiver vespertino, a resposta que eu vou ter é o seguinte: se eu pleitear aquela vaga pelo matutino, eles vão falar: não, você vai para outra escola. Se você quiser, bem, se não quiser, amém. Tem pais, inclusive, que já disse que não vai colocar a criança na escola porque não tem condição de pagar tupique. Uma vez que você escolhe 3 opções de escola e não tem vaga, eles vão indicar para uma escola além do lugar que você mora, muito distante. Tem pais que falou que vai esperar o conselho tutelar bater na porta deles. Isso é uma injustiça com as crianças. Eu posso pagar uma tupique, outros mais podem. E aqueles que não podem, como é que fica a situação? A escola entrou no projeto de municipalização do ensino e a administração da unidade vai deixar de ser do Estado. Ano que vem a gestão passa para a Prefeitura de Cariacica. Os pais afirmam que não são contra a mudança. A gente não é contra a municipalização da escola, de forma alguma. Inclusive isso está especificado aqui na abaixo-assinado e a gente é contra o fechamento da escola, até porque ao entorno dessa escola não há vagas. Eu pessoalmente já fui na escola, já perguntei se tem vaga, outras mães também fizeram a mesma coisa, não há vaga. A escola Castelo Branco funciona neste galpão. Aqui estudam 220 alunos nos turnos matutino e vespertino. Segundo os pais, apesar de ser um galpão, a estrutura da escola é boa e daria para construir a nova unidade de ensino sem prejudicar as aulas. Num galpão, onde era uma quadra de esporte, por sinal, as salas têm ar-condicionado muito bem organizado. Todo mundo concorda, é um galpão que funciona como escola. Por enquanto, porque tem que ser construída uma nova escola. A gente quer que constrói sim, mas não é necessário fechar a vaga para 220 alunos para que construa uma nova escola. Há espaço para isso, há espaço para isso. A comunidade também recolheu cerca de 700 assinaturas e protocolaram a reivindicação no Ministério Público. Nós já estivemos na CEDU, protocolamos 700 abaixo-assinados, estivemos na Secretaria de Educação, ou seja, no Ministério Público Estadual, já protocolei também as assinaturas, 700 assinaturas, e vou no Ministério Público Municipal, como também no município, ou seja, na Secretaria Municipal de Educação. E também levamos essa abaixo-assinado e apresentamos ao Superintendente de Educação. Agora eles querem empurrar uma coisa pra gente que nós não vamos aceitar. O trânsito na rua ficou complicado durante o protesto. Carros e ônibus não conseguiram passar. A CEDU informou que a escola vai ser fechada devido ao processo de municipalização. Garantiu que os alunos estão sendo remanejados para unidades municipais próximas. Disse também que o Estado vai auxiliar o município, inclusive com repasse de recursos para a construção de novas unidades, quando necessário. Está faltando gasolina em postos do Estado. Motoristas foram pegos de surpresa. O abastecimento foi comprometido porque um navio carregado com combustível não está conseguindo atracar no porto de Tubarão. Quem traz os detalhes desse assunto para a gente é o repórter Felipe Chicarino. Chicarino, boa tarde, meu amigo.
Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Tribuna Notícias, primeira edição. É isso mesmo, tem um problema aí de maré, tem um navio da distribuidora BR, que é ligada à Petrobras, que está aí no mar, esperando lá próximo do porto de Tubarão, esperando para poder atracar. Esse é um problema, e é sobre ele que eu vou falar daqui a pouco. Antes, o nosso repórter Yuri, meu amigo Yuri, flamenguista, ele deu um rolê pelos postos aqui da Grande Vitória e foi ouvir os motoristas, né? A galera que precisa gastar dinheiro na bomba para saber o que eles estão achando desses reajustes. Daqui a pouco eu volto com as informações específicas desse navio carregado de combustível que está parado aí. Acompanha aí a reportagem do Yuri. A alta no preço da gasolina já chegou em alguns postos da Grande Vitória. O aumento de 4% nas refinarias foi puxado pelo preço do dólar. Neste posto na Serra, o valor da gasolina comum já atinge R$ 4,79 por litro. A situação aqui no estado é ainda mais complicada porque um navio com o combustível não conseguiu atracar no Porto de Vitória. Em alguns postos da rede BR já faltou gasolina. Aqui no mar, onde eu abasteço ali, eles falaram que ficou 2 dias sem gasolina ali. Chegou ontem à noite. Vai chegar a afetar o consumidor, porque está todo mundo segurando a gasolina aí para esperar o aumento chegar aqui para poder abastecer todo mundo aí. Neste outro posto, o valor também está alto, R$ 4,59 por litro. O preço mais barato na rede BR foi encontrado por nossa equipe em Vitória, R$ 4,39 a gasolina comum. Pois é, George e Bruna, só para o pessoal de casa poder entender, eu vou tentar ser o mais didático possível aqui. Então hoje no Espírito Santo nós temos 2 problemas envolvendo combustíveis. O primeiro foi trazido aí pelo Yuri, que é a questão da alta do dólar, porque os barris de petróleo são comprados em dólar, é a referência de preço, em dólar. Então se aumenta em dólar, aumenta o dólar, o valor do dólar, claro que o barril de petróleo também vai aumentar. Então quando esse combustível, quando essa gasolina chega nas refinarias, elas já compram esse combustível com preço diferenciado e já passa com preço a mais também para as distribuidoras. Então esse é um ponto. O dólar aumentou, chegou aí, passou aí quase mais do 4,50, então a gente tem essa realidade da alta do dólar que provoca então o aumento do combustível. E aqui no Espírito Santo em específico, esse caso que também difere do dólar, que é esse navio carregado de combustível que está parado lá nas proximidades do Porto de Tubarão, esperando para atracar por treta aí na questão da maré, né? Só que acabei de sair de uma coletiva de imprensa aqui do Sindicato dos Postos. Qual é o panorama? Vamos entender. Hoje no Espírito Santo são 700 postos de combustíveis, sendo que 30% deles, ou seja, 7, 14, 21, 210 postos são da bandeira BR. Ou seja, o combustível da distribuidora BR está parado no mar. Então não está chegando. E o Sindipostos disse que é o seguinte, que vai notificar a Agência Nacional de Petróleo. Por quê? Porque a BR, a empresa BR, distribuidora BR, ela precisa criar outras formas, né, para fazer com que esse combustível chegue no estado, ou seja pela linha férrea, ou seja pela malha rodoviária, esse combustível precisa chegar no estado e não está chegando. Então você imagina como o sindicato passou para a gente, num município pequeno no interior do estado, onde tem 2 postos ou 3, sendo que às vezes 1 ou 2 são bandeiras BR, ou seja, esses postos não tem combustível, porque o combustível da distribuidora BR não está chegando. Vamos ouvir agora a fala do sindicato, do Dirceu, que ele é vice-presidente aqui do Sindipostos. Ele dá um panorama sobre a situação do possível desabastecimento aqui no Espírito Santo. Acompanhe a fala dele. O Sindipostos hoje, em defesa dos seus associados, dos postos que trabalham com a marca BR, ele está notificando a ANP no sentido de solicitar providências, apurar os fatos, porque uma distribuidora, por força da legislação, não pode deixar os seus postos desabastecidos. Assim como os postos têm compromisso com a sociedade em não deixar faltar produto, as distribuidoras não podem deixar os seus postos desabastecidos. O que está acontecendo aqui? Dá um panorama para a gente da situação do desabastecimento hoje aqui no Espírito Santo, por favor. A gente precisa ter muito cuidado para tratar desse assunto, porque ainda não há um desabastecimento de combustível no Espírito Santo. O que nós temos é apenas um problema com uma distribuidora, a BR Distribuidora. Ela que, diante de uma dificuldade, diante de um problema com a sua base de distribuição, que é instalada no Porto de Tubarão, houve um atraso de um navio
e ela não tinha um plano de contingência para trazer combustível de outras maneiras para suprir os seus postos. Então, hoje o mercado não está desabastecido, o consumidor pode ficar tranquilo, o problema está restrito aos postos BR. Tem outros postos aqui do estado que não são BR, mas que estão aumentando a gasolina. Esse aumento está ligado ao aumento do dólar ou é uma especulação? Como é que está isso? Como é que você pode falar um pouco sobre isso? Nós não detectamos esse tipo de ação individual de um posto ou de outro com relação a preço. O que o Sindipostos faz é um acompanhamento pelas vias normais, que são Secretaria da Fazenda, ANP, e o que a gente monitora, o que a gente tem observado, é que não tem nenhum disparate na questão da margem, do preço de venda por parte dos postos. Pois é, Bruna e George, só para não deixar dúvidas, então temos duas questões. A primeira que envolve a globalização, o preço do combustível é aferido então em dólar, aumentou o dólar, aumenta o preço do combustível. Por isso que nós estamos pagando mais caro, o consumidor final está pagando mais caro na bomba. E o outro problema que é alguns postos da rede BR em específico, que estão sofrendo com desabastecimento, porque tem esse navio esperando a situação da natureza, a situação da maré, para poder atracar e então abastecer os postos. O panorama é esse, esperamos que esse problema seja resolvido e que fé em Deus para que os preços voltem a cair, né? Porque ninguém merece. George e Bruna, eu volto com vocês, uma boa tarde a todos. Felipe, boa tarde para você também. A gente espera que isso seja resolvido quanto antes, né? Quanto antes e não suba também o preço, né? Verdade. Olha, aquele momento em que você, amigo do TN1, confere o trânsito na Grande Vitória e ainda se informa sobre a previsão do tempo. Nosso giro de câmeras ao vivo começa pelo centro de Vitória, ali no Palácio Anchieta. Hoje cedo, muita gente que passou pela região sofreu com o trânsito pesado, que começa logo ali na segunda ponte. Não fica nada fácil logo cedo, mas aí a gente está vendo que o trânsito segue normalmente. Ainda no centro da capital, na Praça Getúlio Vargas, onde os motoristas seguem sem retenção no trânsito nesta quinta-feira de sol entre nuvens. Para onde que a gente vai agora para dar uma olhadinha no trânsito? Vamos para a Praia de Camburi? É isso mesmo? Isso, olha lá a Praia de Camburi. O trânsito por lá tá tranquilo, um fluxo um pouco maior de carros, mas flui. E para te lembrar também, gente, que logo mais tem previsão de pancadas de chuva e o tempo deve seguir instável até o fim de semana. A gente já está terminando o nosso giro de câmeras. Para onde que a gente vai terminar, amigos? Vamos lá para a Reta da Penha? Vamos ver a Reta da Penha, ali o cruzamento com a Rio Branco. A avenida que recebe um fluxo moderado de carros, um pouco grande, mas flui também tranquilamente o trânsito por ali, sem nenhum nó. Quem trafega na via não enfrenta engarrafamentos agora. A seguir, gente, nós voltamos a falar da greve de motoristas e cobradores de ônibus anunciada para a próxima semana. A vacinação contra o sarampo. O público agora alvo são os jovens de 20 a 29 anos. E ainda as vagas de emprego. O TN volta já já. Voltamos a falar da greve de motoristas e cobradores de ônibus a partir de segunda-feira. Os rodoviários não aceitaram o percentual de reajuste salarial oferecido pelas empresas. Vanessa Calmon tem mais detalhes. Vanessa, é com você. Pois é, Bruna, George, a partir da meia-noite de segunda-feira está prevista então uma greve do Sindicato dos Rodoviários. Isso porque, de acordo com eles, em assembleia ontem, eles pediram um reajuste salarial de 9%. Mas só foi oferecido 2,5%. Então, por conta disso, eles já anunciaram que vão sim entrar de greve a partir de segunda-feira. Nós entramos em contato com o sindicato, eles confirmaram essa informação e o fato do reajuste salarial seria um dos principais motivos para essa greve. A gente entrou em contato também com o governo do estado e eles disseram o seguinte, que essa questão de negociação salarial acontece entre empresa e sindicato e que eles estão acompanhando. Bom, da mesma forma, nós aqui, você aí de casa também continua acompanhando para a gente saber se de fato vai acontecer então essa greve na segunda-feira. A gente volta com mais informações ao longo dos nossos telejornais, viu? Eu volto com você, Bruna e George. Valeu, Vanessa, obrigado pelas informações. É importante frisar, né, Bruno, que hoje é quinta-feira,
né? Essa greve está anunciada para segunda-feira, né? Mas é bom deixar o público bem informado sobre isso, porque a gente sabe que sempre dá problema. Exatamente, o pessoal aí de casa já vai se programando, domingo à noite já vai pensando como é que você vai fazer para ir para o seu serviço, levar os filhos para a escola, para não ter tumulto e confusão, gente. É claro que até lá pode ter alguma negociação, mas o histórico que a gente tem ao longo dos anos é que, né, não consegue chegar a esse acordo. Então, caso tenha greve, como você disse, as pessoas já vão se preparando. Isso aí. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Atenção você que tem entre 20 e 29 anos, público-alvo da vacinação contra o sarampo. A campanha está acabando e a procura ainda é baixa. Pois é, Bruna, quem ainda não tomou as 2 doses pode ir até os postos e garantir a imunização até sábado. 3 vacinas no mesmo dia. Apesar do choro, este pai sabe muito bem a importância de levar o filho para vacinar. Tem que manter em dia porque é para proteger a criança. É necessário manter a vacinação em dia. Quem não teve a oportunidade de se vacinar contra o sarampo quando era pequeno deve ficar atento e procurar uma unidade de saúde. A campanha é destinada a quem tem idade entre 20 e 29 anos. Por que o olhar específico para essa população? Dos casos notificados no país nesse ano, cerca de 30% dos adoecimentos, dos casos suspeitos de sarampo estavam nessa faixa etária. Então esse é um momento muito importante para que a gente pare para olhar para esses cartões, para ver se está faltando dose, né? Se o cartão está completo ou se a pessoa não tiver a sua comprovação da sua condição vacinal, que possa estar indo à unidade de saúde para estar realizando a vacinação. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o Espírito Santo registrou 2 casos confirmados de sarampo. Em todo o país, já são mais de 9 mil vítimas da doença em 20 estados, além do Distrito Federal. A campanha de intensificação da vacina contra o sarampo termina no próximo sábado, dia D de vacinação. Em Vitória, 12 unidades de saúde estarão abertas. Aproveitem esse sábado, leve o seu cartão de vacina para que a gente possa verificar as condições vacinais do seu cartão. Então é um sábado que a gente pode aproveitar para aquelas pessoas, principalmente que durante a semana não podem procurar as unidades de saúde. Bom, então neste sábado, dia D da campanha, os postos vão estar abertos de 8 da manhã às 5 da tarde. Semana quase terminando e para quem está em busca de oportunidade no mercado de trabalho, um hospital da Serra está com 15 vagas abertas. Olha só, são chances para analista, auxiliar de serviços de apoio, coordenador e enfermeiro. Quem tiver interesse é só enviar o currículo para www.evangelicovv.com.br. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna desta quinta-feira, 28 de novembro. Empresas abrem 1.300 vagas para contratação imediata. Na foto principal, goleada, recordes e festa do título. Tem ainda o pôster dos campeões. Nova facção entra na briga pelo tráfico de drogas em Vitória e na Serra. A alta do dólar faz preço da gasolina chegar a R$ 4,79. Concurso da Prefeitura de Vitória tem 163 na disputa por vaga. Você vai ver ainda em destaque no jornal A Tribuna de hoje. No AT2, festa com roda de samba. Motoristas de ônibus decidem entrar em greve na segunda. E no Sobre Rodas Especial, carros que vão chegar às ruas em 2020. Escreve o que eu estou te dizendo. 2019 vai ser conhecido como o ano em que mais se combateu a violência no Estado. Desde que o governo do Espírito Santo retomou o programa Estado Presente em Defesa da Vida no início deste ano, os índices de criminalidade no Estado não param de cair. Além da redução recorde do número de homicídios, o resultado do trabalho das forças de segurança no Estado pode ser visto também em outros números. Até o final de agosto, a Polícia Civil realizou 2.913 operações e realizou a prisão de 2.665 pessoas. No mesmo período, foram apreendidos 740 quilos de drogas,
423 armas de fogo e mais de 4.000 munições. Os números são fruto da reestruturação das corporações e do trabalho de inteligência, com investimentos em reformas, aquisição de equipamentos e viaturas, além da criação da Desarme, a Delegacia de Investigação de Comércio Ilícito de Armas, Munições e Explosivos. E é assim, com mais inteligência e segurança, que o governo do Espírito Santo inova para a gente viver melhor. E olha, gente, no próximo bloco, Conexão Justiça explica se a mulher grávida tem direito de receber a ajuda do pai da criança durante a gestação, mesmo quando os dois não vivem juntos. E a despedida emocionada de um dos maiores comunicadores do Brasil, Gugu Liberato. Não deixe de ver, nós voltamos rapidinho. A pergunta agora é a seguinte: a mulher grávida que não convive com o suposto pai do filho tem direito a receber alguma ajuda dele? Olha, essa dúvida foi enviada para o Conexão Justiça e Marcele Altoé responde agora. Entenda melhor. A telespectadora enviou: fiquei grávida e assim que meu namorado soube, ele foi embora. Queria saber se ele tem que me ajudar em alguma coisa durante a gravidez. Tem sim. A lei garante à gestante o direito de receber os chamados alimentos gravídicos. É um termo que pouca gente conhece, mas que foi instituído já há mais de 10 anos. Não é isso mesmo, doutora? É isso mesmo, Marcele. A lei garante à mulher gestante o direito de receber os alimentos gravídicos num valor suficiente para que ela possa ter uma gestação saudável e segura. E diferente do que muitos pensam, essa ajuda não compreende apenas produtos alimentícios, não. Os alimentos gravídicos, eles compreendem os exames médicos, psicológicos, a assistência psicológica, a alimentação especial, o próprio parto, internação e medicamentos e outras coisas que a gestante venha precisar. A gestante deve procurar a Defensoria Pública ou um advogado e acionar o suposto pai na Justiça. Ela deve instruir esse pedido, além do exame que comprove a gestação, com indícios da paternidade alegada, como, por exemplo, mensagens de aplicativos, fotos e também com testemunhas que, porventura, conheçam que eles tiveram um relacionamento. Lembrando que a gestante também contribui nas despesas. O juiz analisa as condições de cada um para determinar o valor a ser pago pelo suposto pai. E se depois ficar comprovado que esse homem não era o pai da criança, a mãe tem que devolver o valor que recebeu durante a gestação? Não, Marcele, não é obrigatório a devolução do dinheiro. Os valores pagos a título de alimentos, eles foram destinados a manter uma vida que é o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico. Então, não há devolução de valores. E quando a criança nasce, o que acontece com os alimentos que eram pagos à gestante? Com o nascimento da criança, o juiz converterá os alimentos em definitivo em favor do menor. Caso haja dúvida com relação à paternidade, ele pode então fazer o exame de DNA e, comprovado que o suposto pai não é de fato o pai da criança, ele pode pedir ao juiz então que o exonere de fazer o pagamento da pensão para a criança. Está respondida, então, a dúvida da nossa amiga do TN. A grávida tem direito, sim, a uma ajuda do suposto pai da criança. Lembrando que quem não tem condições de pagar um advogado pode procurar a Defensoria Pública. E você também tem dúvidas sobre os seus direitos? Manda pra gente. O e-mail é conexãojustiçatn@gmail.com ou na página profissional da Marcele no Facebook, Marcele Altoé Oficial. Olha, numa quinta-feira, dia de trabalho e rotina, muita gente deixou os compromissos do dia para se despedir de um dos maiores comunicadores do Brasil, Gugu Liberato. O
corpo do apresentador Gugu Liberato chegou hoje cedo em São Paulo. O cortejo foi acompanhado por gente que durante anos acompanhou de perto as histórias que Gugu contou na televisão. Histórias de brasileiros que queriam voltar para a terra natal, um auditório que vibrava e se divertia num domingo legal. Quando você vê amigos de todas as emissoras rendendo homenagens a uma pessoa pública, você pode afirmar: esse sim fez um trabalho que precisa ser eternizado. Nós, que por muito tempo dividimos a tela do mesmo canal, deixamos aqui o nosso abraço, o nosso olhar de respeito e carinho a Gugu Liberato. Televisão é fonte de informação e magia. Então, deixamos aqui a imagem que amamos, a imagem do homem de bem que levou alegria aos telespectadores e cultivou amizades de gente anônima, de gente famosa. Hoje, todos se despedem da mesma forma, com saudade de Augusto Liberato, o Gugu. É isso, gente. Fica a saudade, também as belas lembranças dos domingos de alegria. Que foi a cara aí do povo brasileiro, né, Bruno? É Você verdade. é novinha, mas eu acompanhei muito o Gugu. Verdade, muito querido por todos.